filosófico em torno desse assunto. Antes de a gente começar propriamente explorando essa temática, vou passar aqui um aviso, depois o Flaviano vai passar outro. E o aviso é o seguinte: essa live ela não é uma live institucional, portanto ela não está vinculada a nenhuma das instituições nas quais nós trabalhamos, até porque se tivesse que ser assim, nós teríamos que vir uniformizados representando essas instituições em que nós trabalhamos. Portanto, optamos por fazer uma live geral, sem esse vínculo institucional e adotando uma perspectiva de uma responsabilidade, porque nós três somos, eu por exemplo, mas acredito que os dois aqui também, nós formamos na escola pública, né? E é quase que assim uma obrigação da nossa parte, uma responsabilidade da nossa parte, devolver agora para a sociedade tudo aquilo que ela investiu em nós através de estudos. E deixando claro, óbvio, que a gente já devolve isso para a sociedade estando em sala de aula. Só que essa é uma oportunidade que nós temos de devolver isso para uma sociedade um pouco mais abrangente, que está relacionada não somente aos nossos alunos, mas aos pais dos nossos alunos, aos nossos amigos, aos nossos ex-alunos e aqueles que poderão vir a ser no futuro. E mesmo aquele que não foi, talvez nem será nosso aluno, mas também quer entender ou quer conhecer um pouco mais dessa temática que nós vamos abordar, ou seja, é uma live voltada para a sociedade, sem esse vínculo necessário com alguma instituição. Então esse é o meu primeiro aviso. O segundo aviso é com o professor Flaviano. Bom, não poderia iniciar senão pelo meu jargão. Fala, equipe! Tudo bem com vocês? É o seguinte, pessoal, a nossa live ela tomou dimensões que nós não imaginaríamos, né? Isso é algo muito positivo para a galera, e algumas empresas entraram em contato conosco e fizeram algumas doações, né? Eu gostaria de começar agradecendo essas empresas que nos doaram cestas básicas às famílias carentes que tanto precisam. Já precisam sem a Covid-19, imagina agora na situação que vivemos. Então eu gostaria de agradecer à panificadora Sabor de Casa, ao Guilherme do Arvoredo e à Terra do Açaí, o vereador Romildo Formigão, que fizeram doações para nossa live. Quantas cestas nós já temos? Nós já temos 18 cestas básicas doadas. Nós não vamos falar se a empresa doou 3, 4, 10, nós não falaremos isso. A nossa ideia não é qualidade, a nossa ideia não é quantidade, a nossa ideia é solidariedade, é qualidade. Então, pessoal, se alguém quiser também doar durante a live, fique à vontade para doações. Então, muito obrigado a essas empresas. Panificadora Sabor de Casa, Guilherme do Arvoredo, Terra do Açaí e o vereador Romildo Formigão. Professora Adriana, a fala é sua. Boa noite, pessoal. Para nós é uma satisfação gigante. E eu acho que já deu para perceber que nós não somos profissionais, nós nem temos essa intenção. A nossa intenção, como o Regis já disse, é trazer até vocês um pouco do bate-papo que a gente tem enquanto amigos pessoais fora do ambiente escolar. E óbvio que isso não fica longe da nossa área de formação. O professor da área de humanas, quando se reúne, acaba efetivamente por falar sobre os assuntos atuais, os assuntos históricos, e a nossa intenção, obviamente, é trazer até vocês, sem nenhum desejo de profissionalismo nesse sentido, algo que não seja comum a nós. E o que a gente faz é exatamente isso. Essa discussão, inclusive, né, Adriano? Nós já tivemos ela. Exatamente. A gente só resolveu transmitir. A gente faz então, isso é um bate-papo e nós queremos chamar a atenção de vocês, porque nós também não conseguimos nos afastar do fato de sermos professores. E professor sabe dar aula. E não necessariamente dando aula, mas nós vamos falar a partir de ideias
ficam mais fáceis de se assimilar esse conteúdo, essa temática que nós vamos abordar. Nós vamos falar sobre as pandemias da história e nós vamos fazer uma viagem pela história para poder chegar no momento de estabelecermos algumas provocações filosóficas sobre essas temáticas que estão relacionadas fundamentalmente à sociedade que hoje nós estamos inseridos, mas que os nossos antepassados vivenciaram em outra época. Então nós vamos começar pela peste negra. Nós selecionamos 3 oportunamente porque nós entendemos que essas vão nos dar a base para estabelecer essa relação, esse bate-papo. Então nós vamos começar com a peste negra, vamos passar pela peste espanhola, pela gripe espanhola, né? Porque nós entendemos fundamentalmente que as duas se tornaram pandemias porque alcançaram o mundo conhecido naquele momento. E vamos trazer para o nosso contexto de Brasil, porque esse problema de saúde pública que nós estamos enfrentando hoje, e é claro, óbvio, inseridos no contexto de mundo, todo mundo está enfrentando, nós enfrentamos no início da República. Lá não é algo novo, lá no começo do século XX, com um evento conhecido historicamente como a revolta da vacina, mas está relacionado ao vírus da varíola, que juntamente com outros vírus estava instalado naquela sociedade e trouxe um caos para o sistema público de saúde naquele contexto. E a partir daí então vamos fazer as provocações filosóficas necessárias para entender o contexto da nossa sociedade. Flaviano agora está com a palavra e é ele que vai falar sobre a peste negra e a gripe espanhola. Muito obrigado, professor Adriano, muito obrigado, professor Rez. Então vamos lá, galera, começar com um levantamento histórico sobre a peste negra. Primeiro eu quero fazer um recorte temporal. Ela ocorre em meados do século XIV, 1346 para ser mais exato, e ela vai até 1353. São 7 anos de agrura, são 7 anos de sofrimento. Ela é mais conhecida como peste bubônica, né? Ela vai surgir ali na região da Ásia Central, né, pessoal? E depois ela vai percorrer até a Europa e a África, né? Digamos o seguinte, eu quero primeiro, caros professores, amigos, dizer que o fato de ser uma pandemia não necessariamente quer dizer que a doença seja grave. Exato. A discussão não é essa. Exatamente. Nós estamos falando mais de um fator geográfico. Pandemia está mais relacionada a fator geográfico do que a gravidade da doença instalada. Exato. Então, a partir do momento que nós temos uma propagação a nível continental, mundial, aí sim já nós temos uma pandemia. Resumindo, nós não estamos falando de gravidade. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, não é um posicionamento político que nós estamos tendo. Estamos fazendo uma análise histórica, coisa que aconteceu e nós temos fontes que nos garantem isso. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrado nessa live é a questão que nós não podemos fazer uma comparação rasa. Por exemplo, a peste negra, ela acontece durante a Baixa Idade Média. Exato. Eram outras tecnologias, Era um outro contexto histórico, sociedade. um outro pensamento ideológico, filosófico, religioso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses paralelos, esses meandros que nós temos. Então, hoje, pessoal, é infinitamente mais fácil ocorrer uma pandemia do que naquela época. Então, nesse sentido, a comparação já se torna injusta. Já se torna injusta. Nesse sentido, vamos entender onde que surgiu e como chegou na Europa. A peste negra ela surge ali naquela faixa ali da Ásia Central e acontece o seguinte, né? Os genoveses, né, italianos, eles eram grandes mercadores, navegadores, viajavam vendendo, né, os seus produtos. Enfim, quando esses genoveses eles chegam na região de Caffa, hoje mais conhecido como Crimeia, os tártaros, que é um povo próximo da Ásia Central, galera, eles querem essa região de Caffa, que está dominada pelos genoveses. Por quê? Posição estratégica, posição geográfica estratégica. Fácil comércio, fácil navegação, enfim.
os tártaros, que já tinham casos de peste negra, usam cadáveres de pessoas que haviam morrido de peste negra e jogavam os cadáveres por cima dos muros das cidades. Eu estou falando de arma química do século XIX. Exatamente. Eu estou falando de arma química, não, desculpa, arma biológica. Eu estou falando de arma biológica aplicada no século XIV. Desculpa a ansiedade. No século XIV. Então nós não podemos fazer esse tipo de leitura rasa. Outra coisa que aconteceu. Essa peste, ela se origina da pulga do rato. A pulga do rato, ao entrar em contato com o ser humano medieval, que nós sabemos da questão alimentícia, nutrição, higiene, saneamento básico, era paupérrimo. A pulga infectada, infectada com aquela bactéria que era bacteriana, nós já temos uma diferença, essa ela é viral, né? Então, a pulga infectada, ela picava o humano, acho que o verbo é esse mesmo, gente, precisava de uma linguiça aqui agora, mas ela picava o ser humano, ela picava o ser humano e o ser humano passava de um para o outro. De que forma? Vias respiratórias e sangue, saliva, secreções. Até a própria roupa contaminava, até a própria roupa ficava, né, contaminada com essa doença. Agora eu quero fazer uma análise mais provocativa. Nós tivemos um papa chamado Papa Gregório IX. Ele criou uma bula papal chamada Vox in Rama, e ela dizia que o gato era a reencarnação do mal. Um ser demoníaco. Era um ser demoníaco. Porque muitas pessoas usavam o gato para rituais satânicos. Então eu quero que vocês percebam o seguinte: não foi o Papa que mandou exterminar os gatos, foi uma leitura radical que a sociedade fez. Aí saiu matando gato, que é um predador natural do rato. Mata-se o gato, aumenta a população de ratos e a pulga vai e aí vira uma... E talvez seja o único paralelo que a gente possa fazer, seja na análise radical de algo daquele tempo e de hoje. Porque é completamente viável que muitas das mazelas pelas quais nós passamos hoje, século XXI, pós-modernismo, como alguns preferem dizer, se estabelece fundamentalmente por conta de análises que são completamente radicais. Eu diria supersticiosas. Superficiais. Nós vamos comentar mais adiante. Exatamente. Essas pandemias, né, que vocês estão levantando aí, elas sempre também são permeadas com uma visão muito supersticiosa que acaba, de certa forma, tornando o troço mais grave. Mas isso vai ficar para aquele momento final para a gente discutir. E eu acho que cabe um adendo aqui, cabe só um complemento, que a Europa enfrentava uma situação caótica. Os exércitos cruzados eram formados por servos e vilões, que eram os responsáveis pela produção agrícola da Europa, que vinha passando por implementação tecnológica, que vinha alcançando níveis de safras que eram recordes para aquele momento. Algumas técnicas foram implementadas, só que de repente houve a necessidade, por conta das cruzadas, a convocação de exércitos que vão, nesse contexto, ser formados por esses caras que trabalhavam na agricultura. E esses caras, então, formando esses exércitos, saem da Europa e vão travar a Guerra Santa em Jerusalém, pela tomada de Jerusalém, e aí nós temos um problema. A produção de alimentos, ela cai substancialmente na Europa, e as mulheres, então, vão ter que se dedicar a essa produção de alimentos. Com um outro porém. A Europa, nesse momento, ela passa por um dos seus invernos mais rigorosos. E aí, some-se a falta de alimento, mais um inverno rigoroso, e mais a necessidade de comercialização, por conta de trazer esse alimento de fora para alimentar a Europa, a contaminação com as pulgas dos ratos, aí nós temos um cenário que realmente é caótico
dramático e sem precedente na história. Aí a gente vai ter as mortes e tudo mais. Vamos entender agora o que as medidas que foram tomadas pelas autoridades da época. Você já deve ter visto um monte de imagens e livros que os médicos usavam roupões, né, roupa de couro, aquele bicão, né, uma máscara com óculos e um bico de pássaro gigantesco. E eu também gostaria. Aí eles colocavam ervas aromáticas, porque eles acreditavam que a bactéria era pelo odor. Isso era mostra somente que eles não tinham noção do que estavam fazendo. Algumas medidas que eles tomavam também é a incineração de cadáver, porque a roupa ficava infectada, e o fim dos ritos funerários. Outra coisa, pessoal, nós tivemos consequência, ou melhor, várias consequências da peste negra. Aumento salarial. Por incrível que pareça, aumento salarial. A ausência de trabalhador, não tinha quem trabalhava. Então, logo, os empresários, os industriais não, na Idade Média não tinha isso. As fábricas ainda as manufaturas, as fábricas, mesmo que as oficinas, né, as oficinas, elas tiveram que contratar e aumentar o salário. Outra coisa, queda no preço dos produtos, alimento ficou mais barato. Resultado, quem antes não podia nem comer, agora está comendo. Houve uma ascendência da população de baixa renda. Morreram ricos e pobres. Foi muito democrática a peste negra. Geralmente as doenças são. As doenças são geralmente. E saúde. 24 milhões de pessoas morreram, são as mais otimistas, e nós temos as radicais, 50 milhões de mortos. Gripe espanhola. Resumindo agora, gripe espanhola, porque o tempo, né, são só 59 minutos? 59 minutos. Exato. Vamos lá. O Iago falou que o isolamento social também foi forte, seu aluno do gabarito. O isolamento. Quem? Iago, aquele antigo aluno. Ah, o Iago, foi meu aluno no colégio gabarito. Um abraço para você, Iago, muito obrigado. O isolamento social também foi adotado naquela época. Mas nós hoje, Iago, a gente e os demais que nos assistem, hoje nós temos condições tecnológicas de fazer o isolamento mais rápido. Naquela época, nem tanto. E outra coisa. Muito provavelmente o isolamento social naquele momento se deu em função do medo de se contaminar, porque naquele momento as tecnologias, como nós vemos hoje no Covid-19, os caras encostando caminhões frigoríficos do lado dos hospitais, naquele momento não era possível. Não. As pessoas morriam e os corpos ficavam do lado de fora. E tinha, enfim, 24 milhões de pessoas, né? Um terço da Europa foi dizimado. Outra coisa, nós não tínhamos 1 bilhão ainda de pessoas. Sem dúvida. A gente atinge 1 bilhão no século XIX. Enfim, a gripe espanhola nesse sentido. Agora a gente vai falar de gripe espanhola rapidinho, porque aconteceu lá no século XX, 1918. Só para lembrar que eu acho que o isolamento social naquele contexto, ele não tem as mesmas, o que você quis dizer foi isso. Ele não tem as mesmas características do isolamento social de hoje. Até porque não tinha nem como divulgar. Exatamente. E tinha a ideia do divino, né? Que era um castigo, enfim, né? Aí é mais pro resto, a questão do negacionismo, assim, enfim. Então, gripe espanhola no Brasil também matou muita gente, pessoal. Foi assim, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos também o isolamento social. A Filadélfia, se não me falha a memória, a Filadélfia não obedeceu às autoridades. Fez um desfile dos soldados que iriam para a Primeira Guerra. 200 mil pessoas foram assistir o desfile. Resultado, 6 meses depois, 16 mil pessoas mortas pela gripe espanhola. No caso do Brasil, nós tivemos um presidente da República que morreu da gripe espanhola, que foi o presidente Rodrigues Alves, lá em 1919, quando ele falece. Nós temos aproximadamente, nessa época, no mundo, nós tínhamos aproximadamente 29 milhões de pessoas. Quantas morreram? Só no Brasil, 35 mil. Os mais otimistas na gripe espanhola acreditam que morreu 50 milhões e os mais radicais, 100 milhões de pessoas por conta da gripe espanhola. Eu fiz esse levantamento, meninos, agora eu passo a bola para o Adriano, por quê? Nós tivemos experiências no passado, e nós precisamos apropriar do passado, entender o presente e projetar o futuro. Essa é a nossa missão como historiador. Sem dúvida. No caso do Brasil, nós vamos ter uma questão de saúde pública que talvez
em função do contexto, se pareça muito com o momento que nós estamos vivendo. É claro, é óbvio que também é outro contexto. Para vocês terem uma ideia, a doença praticamente se instalou efetivamente no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro, naquele contexto, no começo do século XX, e o grande boom da varíola no Rio de Janeiro aconteceu em 1904, ou a revolta da vacina aconteceu em 1904, nós já temos um contexto. Oswaldo Cruz era o ministro. Nós já vamos ter um contexto que talvez seja uma percepção muito mais fácil do que, por exemplo, uma análise ou uma comparação com a peste negra. Nós já encontramos um contexto geográfico completamente idêntico ao que nós estamos vivendo, é o mesmo Brasil, apesar de algumas mudanças climáticas aí terem acontecido, tecnológicas, mas se torna dramático um problema de saúde pública enfrentado no Brasil. Nós precisamos fazer uma análise um pouco mais geral da varíola no começo do século XX. Nós vamos ter efetivamente um momento de transição violento. Nós estamos saindo de uma monarquia, uma república jovem que não está consolidada. Todo mundo desconfia. Ela enfrenta sérios problemas. Eu sempre disse isso nas aulas que eu ministrei. O Acre, a compra do território do Acre, ela está muito mais relacionada à tentativa de consolidação de uma república que acaba tendo ares de um golpe de Estado do que qualquer outra coisa. E nesse momento o governo enfrenta uma problemática gigantesca porque ele não se encontrava preparado para aquilo. Na verdade, eu acho que isso também é comum. Os governos nunca estão preparados para essas pandemias. No caso do Brasil, nós estamos falando de uma epidemia. Epidemia fundamentalmente originária de péssimas condições sanitárias. Existia naquele contexto no Rio de Janeiro a tentativa de uma limpeza social. Os cortiços. Extermínio de cortiços, vilas operárias, uma tentativa de modernização do centro do Rio. E isso é muito interessante. Sobe tudo para fora. Isso é muito interessante porque talvez os locais de maior procura numa cidade como o Rio de Janeiro sejam exatamente esses lugares históricos que durante um momento foram completamente desconsiderados pelo governo que promovia essas mudanças. E quando um governo tenta se modernizar e ele é pego de surpresa por uma epidemia que na verdade tem relação com malária, que é outra doença que está instalada por teve um monte das péssimas condições de saúde, a varíola, a própria varíola, a febre amarela, e eu acho que esse mosquito da febre amarela, eu tenho a impressão que ele é meio Highlander, não morre, cara, ele atravessa séculos e séculos, e vai matando, e vai picando, e as pessoas vão morrendo, ninguém consegue acabar com esse maldito desse mosquito. Que coisa impressionante, cara. Esse mosquito, eu acho que ele é capaz de nos dar uma resposta para muitas das nossas perguntas. Os caras estão procurando fazer clone a partir de gene humano. Tem que tentar fazer um clone de um bicho desse, ele não morre. É incapaz de exterminar esse negócio. Que coisa impressionante. Isso é absurdo, gente. E nós sofremos com isso. Aí os caras falam, febre amarela. Rapaz, nós sofremos com febre amarela tem muito tempo. A gente, enfim. Mas é uma situação muito complexa. E nesse momento de situação social, eu vou trazer para o tema uma provocação que vai ser feita pelo Rejão. Qual é o tema? A população brasileira resistia. A população brasileira resistia à vacina contra
contra a varíola? Porque o antígeno precisava ser produzido a partir do vírus bovino. E se dizia a boca pequena, hoje talvez dissessem que a fake news instalada no momento é que aquele que tomava a vacina produzida com antígeno retirado do vírus das vacas infectadas, trariam para o sujeito que tomasse a vacina um aspecto bovino. Ou seja, as pessoas não tomavam a vacina de medo de ficar parecendo boi. Ponto. Outra coisa que é muito interessante é que nesse contexto, então, a revolta da vacina vai se dar pela obrigatoriedade que o governo estabelece para que a população fosse vacinada. Quando nós sentamos e nós pensamos nisso, a nossa intenção foi trazer, e aí de repente todos aqueles que vão fazer o Enem, ter uma condição que toda véspera de Enem as pessoas ficam tentando adivinhar o que vai cair. Eles acham que a gente tem o que vai cair, o que a gente pode estabelecer como relação é que provavelmente temas de redação e questões no contexto histórico vão estar relacionadas a outras pandemias e nós trazemos à voga a revolta da vacina por um momento de epidemia de varíola no Brasil. Porque não foi uma pandemia. Não, foi uma epidemia que está restrita ao ambiente geográfico brasileiro. Talvez por conta do vínculo com a Covid-19 seja referência para o Enem desse ano. Então, sobre as pandemias, na história, apesar de ser de maneira um tanto quanto superficial, uma conversa informal que nós estamos tendo aqui, só para trazer a questão de que talvez não se deva estabelecer uma comparação muito profunda, porque são temas que, apesar de dizerem respeito a uma questão de saúde, não vão passar muito dessas referências, né? Enfim, e aí agora é o momento que a gente vai se divertir, porque agora nós vamos provocar. Antes de o professor Regis fazer eu gostaria de agradecer. Nós estamos em quais redes? Por favor, nós estamos no Instagram, no meu Instagram, no Instagram Professor Regis e no Facebook Professor Adriano. Juntando as três, fazendo a somatória, nós estamos com 140 pessoas nos assistindo nesse momento. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer as empresas que colaboraram conosco nessa live, doações que fizeram. A panificadora Sabor de Casa, doou cestas para nós doarmos para famílias carentes. O Guilherme do Arvoredo, Terra do Açaí e o vereador Romildo Formigão fizeram essas doações. Nós já estamos com 18 cestas doadas. Não era, isso surgiu assim, meio que espontâneo, e eu faço justiça aqui agradecendo essas pessoas. Se alguém também que estiver assistindo nossa live quiser fazer alguma doação, manda aí pra gente, nós também faremos a divulgação dos senhores. Se tiver mais alguma pergunta também, chama a gente, tá? Nesse momento aqui eu quero dizer aí que provavelmente estão nos assistindo, só que apesar de nós termos montado um aparato tecnológico, ele não é suficiente, porque nós não somos profissionais. Então provavelmente a Ana Beatriz, a minha filha, está assistindo, Um abraço. mais o Miquéias e mais os colegas dela. Quero mandar um beijo e dizer que nós estamos juntos. A minha irmã deve estar assistindo e ela falou para mim, e eu vou mencionar a minha irmã, vocês me perdoem, porque a minha irmã periga estragar a live. Ela falou, se não mandar um beijo para ela sabe alguns segredos, né? E é evidente que a gente tem que tomar conta. Então, Anne, beijo, viu? E tá ótimo. E a gente não tá vendo aqui quem é que tá online. Professor Erliette mandou um abraço. Professora Erliette, professora, a senhora é responsável direta por ser A professor. professora Erliette foi minha professora, eu não
precisava falar isso, né? Eu não precisava falar isso. Não, o problema da Eliette não é ser sua professora, é ter sido minha professora. E a Eliette é mulher do João da JN. Ô João! Ô JN! É nós. Outra pessoa que nós não podemos esquecer de agradecer qual que é? Digital influencer que fala? Digital influencer, blogueirinho. Lucas Ponta do Garfo. Esse moleque, eu adoro esse moleque, cara. Eu gosto muito dele, muito obrigado pelo carinho. E comandante Belair também está mandando um abraço para a gente. Muito obrigado, comandante Belair. Saúde e sucesso para o senhor. Professor Rez, as provocações são suas. Eu não vou levar muito por esse lado de provocação. Eu gostaria que você levasse. Mas, enfim. Na verdade, acaba sem querer provocar. Que é isso? O cara que me vem com esse discurso que não faz... O que é isso? Mas, na verdade, eu acho que vocês já deram uma dica do que se trata, de qual provocação é. Então, na fala do Flaviano, nós percebemos o caso do gato. Na fala do Adriano, nós percebemos o caso do boi. É uma fauna. Eu não sei. É um zoológico completo. Eu não sei o que vai aparecer agora. Assim. Enfim. Agora Mas o que eu quero trazer aqui para vocês em termos de informação é a ideia do negacionismo científico. Eu entendo que as pandemias, elas sempre vão enfrentar esse tipo de situação, principalmente no Brasil. Porque eu queria... Por favor. A Núbia doou 4 máscaras de tecido. Muito obrigado, Núbia. A Núbia é minha irmã, rapaz. Sua irmã? É mãe desse menino que está aqui, ó. Tá. E o Matheus do Mato Grosso mandou um abraço também. Matheus do Mato Grosso assistindo a gente. O único vascaíno que deve estar assistindo a live. que tem a minha consideração completa e restrita. Os outros eu tenho também, mas o Matheus, tamo junto, moleque. Evane Braga também assistindo. Adoro Evane Braga. Agradecendo a Núbia, 4 Máscaras de tecido. 4 máscaras de tecido. Quem mais? Faz agora para nós. E o Matheus mandou um abraço. O Matheus mandou um abraço. Ótimo. Professor João do Rancho também tá? Também, João Beck. Professor João Beck, Carrijo. Um abração para o senhor. A gente sabe que o senhor está com a gente. Rancho da Paz. E o Michel da Boa Safra também, tá? Michel. Mandando um abraço. Falou, Michel, tamo junto. Então, continuando aqui o que eles chamaram de provocação, eu quero falar um pouco do negacionismo científico, que muitas vezes ele acaba... Eu não vou dizer que o negacionismo científico seria o único fator a tornar um problema como o que nós estamos vivendo de pandemia ou epidemia, porque teve esses dois contextos, tornar isso mais catastrófico. É claro que existem um monte de outros fatores, e aqui nós não vamos falar de cada um deles, porque nós nem teríamos tempo. Então eu escolhi, dentre esses fatores que eu entendo como fundamentais e que trabalham contra uma ideia de prevenção, uma ideia de solução para a doença em si, é a ideia do negacionismo científico. Então eu vou começar aqui citando um autor, um filósofo do século XX, o Karl Popper, só para dizer para vocês o que é negacionismo e como isso, na minha visão, atrapalha bastante. O Karl Popper, ele é um filósofo da ciência e ele determinou para a ciência o seguinte, não é que ele determinou, é uma teoria que ele produziu, inclusive é uma das teorias mais aceitas dentro da filosofia da ciência. O que é uma teoria científica? Uma teoria científica é uma teoria que é passível de ser falseada. Se a teoria não for passível de ser falseada, ela não é científica, ela é dogma. Dogma é que você não falseia, porque o dogma ele demanda uma crença, e aquela crença faz com que você aceite o dogma, por mais absurdo que ele seja. Não pode falar contra? Não pode falar contra. Em algumas situações, até o falar contra representa algum perigo mais, hoje nem tanto, mas na Idade Média representava, e outros dentro da nossa história representava um perigo muito grande. Enfim, então o que é uma teoria? O que ele quer dizer com isso? Que a ciência, para ser ciência, a teoria para ser científica, ela tem que ser autoquestionável. Mas
e aqui é o importante, você só questiona ciência com ciência. Você não questiona a ciência com opinião. Você não questiona a ciência com achismo. Você não questiona a ciência com superstição. Você não questiona a ciência com qualquer crença. Para se questionar uma teoria científica, você precisa ter uma outra que resolve de forma efetiva aquilo que aquela teoria anterior não consegue resolver. Então, quando eu estou trazendo essa discussão para a nossa live, o que eu quero dizer para você é que é comum na ciência um cientista questionar um outro, um teórico questionar uma teoria, e é assim que a ciência se produz, progride. Porque se a ciência se pautasse por dogmas, nós teríamos ideias eternas e isso não ia para frente nunca na vida, ia ficar nessas ideias eternas o resto da existência humana. Agora, o que é o negacionismo? É isso que eu disse. Quando você quer opor a ciência, quando você quer opor a teoria científica, o achismo, a opinião, as idiosincrasias, esse tipo de coisa. De certa forma, Adriano e Flaviano, esse negacionismo ele é muito comum na sociedade. A superstição, esse viés supersticioso, a gente encontra com muita naturalidade. O problema é que existem alguns momentos da história que ele sai do aceitável, ele extrapola, ele se radicaliza. Exatamente. Então, o que está acontecendo e por que eu trouxe esse problema? Porque na minha visão, agora, nesse momento que nós estamos passando, e principalmente em função dessa pandemia da Covid-19, esse negacionismo ele se radicaliza, ele não fica ali naquela coisa, na superficialidade, naquilo que a gente considera normal. A minha mãe chega para mim e fala assim: olha, eu faço esse negócio aqui que dá certo. A gente acha isso natural, é uma coisa dentro da sociedade, nós não vamos ficar brigando por conta disso. Mas quando isso impacta de forma radical uma sociedade, faz com que uma sociedade comece a questionar, por exemplo, o que eu vi nessa Covid, nessa pandemia da Covid, gente questionando um infectologista, um cara que passou a vida inteira estudando, que tem um conhecimento muito vasto, e pessoas questionando aquilo que ele estava dizendo em função do que deveria ser feito, de como deveria ser feita a prevenção. Então, quando você vê esse questionamento de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas, a gente vai, discute, mas quando você vê, parece que uma sociedade, um grupo maior da sociedade, ele começa a questionar, aí esse aqui é o grande problema. Sim, se vocês estão chamando de provocação, né? Para mim é entender como combater o negacionismo científico, principalmente em momentos tão agudos, tão problemáticos como esse que nós estamos passando. A ideia da pós-verdade. E o que é assombroso para mim, nesse sentido, o que realmente me deixa muito preocupado com o caminho que nós estamos seguindo, é que na Idade Média era aceitável. Na Idade Média era aceitável. Negar uma ciência que ainda era muito incipiente. Quantos foram condenados por teorias científicas que não eram aceitas por aqueles que tinham estabelecido um dogma, e essa teoria desse sujeito feria aquele dogma. Até aí vai. Idade das trevas, Idade Média, gente. Pessoal, escutem um professor de história. Idade Média é a Idade das Trevas. É completamente inadequado nós imaginarmos um mundo século XXI ter alguma referência ou alguma implicação, alguma imbricação com uma idade conhecida como Idade das Trevas.
Gente, qualquer proximidade parece... não, é absurdo, é absurdo, é preocupante. Apologia do risco. É preocupante. E aí você traz para o Brasil essa mesma relação no começo do século. Eu estou dizendo de um momento em que o Rio de Janeiro tinha 800 mil habitantes. A população brasileira era de aproximadamente... Eu considero aceitável. A população brasileira era de aproximadamente 18 milhões de habitantes. Ou seja, era uma dízima do que é hoje. E naquele tempo, o mundo era muito menos desenvolvido, muito menos tecnológico, muito menos científico. Não, o próprio microscópio da época só enxergava bactérias. Exato. Não enxergava vírus ainda. Era muito pouco provável comparar o contexto da varíola com a peste negra. Mais assombroso ainda é a gente tentar estabelecer uma comparação mínima, porque não há razoabilidade nisso. Hoje nós temos condições tecnológicas e científicas que não poderiam, em hipótese nenhuma, nos levar para um olhar e pensar, nossa, parece com aquele tempo. Não parece. E só parece porque surge elementos como esse. Negacionismo. Então, é claro, eu vou reforçar aqui, Adriano, que o aumento da catástrofe que uma pandemia gera, não o aumento, mas a catástrofe em si, ela não está necessariamente ligada apenas a essa visão negacionista. É claro que eu salientei que existe um monte de fatores, você citou, às vezes, e é muito difícil mesmo o governo estar preparado para uma pandemia, que isso surge, de repente... Na verdade, só se torna pandemia porque há um despreparo. Exatamente. Então, existem vários fatores. Eu quis elencar esse, que vocês chamaram de provocação, porque, como nós precisamos pensar o seguinte, eu tenho por mim que a única forma de você exterminar, ou pelo menos, exterminar já é uma visão mais utópica da minha parte, mas pelo menos minimizar a ação do negacionismo científico. Não só agora, mas em outras épocas para frente, porque nós vamos continuar, né? Mas para a gente minimizar, nós precisamos fazer da nossa educação, ou seja, nós precisamos fazer da formação, não só uma formação. Eu ouço muito um discurso que eu acho assim muito ruim, que é aquele negócio de formação para o mercado de trabalho. Tudo bem, eu acho que tem que ter isso mesmo, mas quando você parece jogar só nesse caminho, fica parecendo que, eu estou dizendo parecendo, viu? A ciência fica que a ciência, e eu não estou falando só das ciências naturais, não, da física, da química, da biologia, eu estou falando das ciências em geral, a ciência humana, as ciências sociais. Então, eu acho que a forma de combatermos o negacionismo e essas loucuras, feições bovinas, matar o gato porque o gato representa alguma coisa de maldita. Mas deixar claro que esse matar o gato é uma leitura radical. Do mesmo jeito que a feição bovina. Sim. E hoje a gente poderia encontrar alguma coisa, porque nós não, né? Mas hoje a gente encontraria coisas que talvez não estivessem muito longe disso. Não, sem dúvida. Né? Mas nós transformamos a nossa educação em uma formação para a ciência. Claro, para o mercado de trabalho, mas... As coisas estão imbricadas, estão relacionadas. Porque quando você vai fazendo esse foco, na minha visão, fica parecendo que algumas ciências elas vão sendo deixadas de lado, elas vão sendo vistas como não importantes, como não serve para muita coisa. Parece que vai havendo esse próprio desprezo para algumas ciências. Nós, das ciências humanas, nós estamos vivendo isso agora, nesse momento. Mas, e daqui a pouco, se for essa questão de um questionamento da ciência como um todo, será que isso não vai pegar também, não vai atingir outros domínios científicos? E eu queria aproveitar essa provocação, porque, na verdade, outro dia a gente estava conversando sobre
toda essa instabilidade que se vive no mundo, instabilidade relacionada à junção de um evento sanitário de proporções incalculáveis, mais situações políticas, governamentais, econômicas, que acabam indo como um efeito cascata. Mas eu queria aproveitar essa provocação, porque realmente a nossa intenção é que essa discussão fosse comum em todas as casas de todos os brasileiros. Exatamente. Que as pessoas sentassem para falar sobre isso. O grande objetivo da nossa live, inclusive. Porque você pode discutir isso na sua casa, querido. Você pode discutir isso na sua casa. Nós não levamos em conta os títulos que nós temos quando nós estabelecemos uma discussão, muito pelo contrário, eles são secundários. Nós somos muito felizes em tê-los, mas na hora que a gente está batendo um papo, são os cidadãos. É o Rejão, é o Flaviano, é o Adriano, falando sobre temas que nos afligem. É leve. Porque que nos afligem realmente. Agora, o que é um absurdo também é que o negacionismo científico, em determinado momento, ele é desonesto. Seletivo. Ele é desonesto. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estabelecem o negacionismo para aquilo que lhes convém, mas quando deveriam, em função de negar a ciência, negar em todos os sentidos. Porque hoje a produção de alimentos é recorde no mundo em função de uso de ciência e tecnologia. Eu trabalhei durante a minha vida anterior a de ser docente em fábrica de fertilizantes e trabalhei agora durante um breve período de tempo, voltei ao mercado. Até quero mandar um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo e que trabalharam comigo durante esse tempo todo lá na Gen Fertilizantes, Ana Cláudia, essa galera aí, Douglas, Maurão, um abraço. Cara, a ciência é fundamental. Adriano, Ela é fundamental. antes desse abraço aí, Não, antes desse abraço, eu vou acrescentar. Adriano, esta live, mas não só esta live, como a live que nós estamos acompanhando as lives agora nesse momento de isolamento social, os cantores, a gente está se divertindo em casa, tudo isso é ciência. Por que o negacionista ele faz essa seleção? Isso aqui que está acontecendo, gente, Só acontece. tudo só acontece porque temos ciência. Por isso que eu sou desonesto. Exato. O negacionismo é desonesto e seletivo. Ele e de certa maneira, ele é cego. Por que ele é cego? Porque quando nós estabelecemos, e nós não queremos aqui descredenciar a crença de ninguém, diminuir a crença de ninguém, o dogma de ninguém. O que nós não podemos é, em função disso, ridicularizar o conhecimento científico, que é completamente complexo e difícil de se ter. Difícil de se ter. Então, o que me perturba nesse contexto, além de tudo isso, é que ele é cego a ponto das pessoas não perceberem que quanto mais ciência existir no mundo e mais tecnologia, mais possibilidade das pessoas se empregarem, que o mercado de trabalho se expanda, se abra. Porque a ciência, ela oportuniza um olhar novo para o mundo. Nós vamos passar por isso. Essa é uma mensagem importante. Vamos passar por isso. Mas nós temos que olhar para frente sabendo que nós não podemos continuar vinculados a essas visões que são completamente redutoras de desenvolvimento. E totalmente ultrapassadas. Tem uns abraços. Eu penso que a discussão foi massa para a nossa primeira live. Nós fizemos o possível para ficar o menos enfadonho possível e a prova é que nós começamos com 30 pessoas e estamos finalizando a live com 155 pessoas nos assistindo. Né? Em 3 canais que estão aqui, o meu Instagram e o Facebook do professor Adriano. Eu não posso deixar de agradecer às pessoas que nos ajudaram, às empresas que nos ajudaram. Novamente eu falarei, Panificadora Sabor de Casa,
Guilherme do Arvoredo, Terra Baçaí, vereador Romildo Formigão, Colégio Cabarito, que também fez doações, Silvinho, muito obrigado, meu amigo, também colaborou com a nossa estruturação. O professor Rodrigo, que fez um comentário e Não, comentário. Não, completamente esse aí não dá. Deselegante. Rodrigo foi deselegante. A Núbia que doou 4 máscaras também, enfim. O pessoal que ajudou na divulgação, direta ou indiretamente, eu fiquei muito contente. Abordaremos outras temáticas. A gente vai. Vamos Agradecer esse menino aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. O buscador de água. Vamos fazer o seguinte. A galera, a gente vai analisar pelos comentários. Se ficou massa. Você falou comentários. Você me deixou completamente. Se ficou massa a nossa live, sugestões de temática para a próxima. Outra coisa, você está assistindo agora, faz um selfie aí na televisão, com a família que está. Ó, tem gente. Só rapidinho, Juliano. Pedindo um abraço para Teresina no Piauí, o Léo Jeguinho estudou comigo na escola agrícola, pessoal de Maceió, o Breno, professor Breno de Física. O Breno, meu amigo de Capinópolis. Breno de Tubarão, a galera da escola agrícola que formou comigo, isso lá, o Alessandro Cascão, tá todo mundo aqui, Michel lá da Boa Safra, o Ternísio, o Arnaldão. Quem? Fernando Andrade mandou um oi. Fernando Andrade mandou um oi. Muito obrigado. E mais um monte de gente. Quanto tempo nós temos aí ainda? 2 minutos? 2 minutos. O Nilson primeiro-ministro, o Berlândia assistindo, grande abraço. Agora é difícil, não tem Não tem jeito, não. Mandar abraço para Tiago Santana, Felinha, que prazer você estar aqui com a gente, valeu demais. A Sara, essa menina que sofre na sua mão aí, você está brincando. Diogo do Diocesano, Diogão do Diocesano, meu ex-aluno. Abraço, Diogo. Gente, eu tenho um monte de aluno que também ajudou a gente. O Michael me ajudou muito, o Eusébio me ajudou muito, o João Val, uma galera do Cuiabá. Não dá pra Ô, dona Neidmar. De Tuiutá. Neide! Firme! É tanto celular aqui, né? É muito a nossa assessoria. Estamos se sentindo. O Kaique Carrocini. Carroceiro! Ô, carrocinha! Falou que agora ele vai conseguir fazer a atividade de Apex. Opa, coisa Depois da live. Galera, é o seguinte, eu gostaria também de fazer aqui um agradecimento ao professor Reis que disponibilizou tempo. Isso aqui demanda tempo. Isso aqui a gente não faz assim, não. Isso aqui demanda tempo, demanda pesquisa, demanda trabalho. Pode parecer que a gente está batendo um papo, que é algo, mas isso aqui gasta leitura, pesquisa. Altinha, Isso aqui é sério. obrigado, Valdão, Professor aí de Brasília. Tamo junto, irmão. Daqui a pouco eu tô aí pra te ver, viu? Aguenta as pontas. Professor Adriano, também gostaria de te agradecer pelo tempo dispensado. Que isso? E O espaço nós o espaço que nós estamos utilizando, enfim. E fiquem bem. Até a próxima live. Um abraço a todos. Só na caixa aí, Cadê? Aquela música, por exemplo. Não vai ter a música. Não vai ter música? Não, então beleza. Que é isso? Vamos sair sem música. Vamos sair sem música. Valeu, gente. Tamo junto, valeu. É nóis, tchau, Pode passar. Deixa eu pegar minha água aqui. Salvou? Compartilhar no Stories.